Ok, digamos que este microscópico grão de areia de apenas 2 milímetros de diâmetro seja o nosso planeta, a Terra. Pode acreditar, nem somos tão grandes assim na escala cósmica, então estou sendo bastante generosa. Vamos ver. Enfim, a Lua ficaria aqui com um pouco mais de 5 centímetros de distância, e teremos que encontrar um grão de areia que é 3 vezes menor do que o primeiro. É difícil dizer se este é o certo, então vamos imaginar de novo que seja. E qual é o vizinho mais próximo da Terra além da Lua? Isso mesmo, Vênus. Ele é considerado nosso planeta irmão, pois tem praticamente o mesmo tamanho e massa da Terra, então esse grão de areia será usado de novo. Quanto à distância, teremos que caminhar um pouquinho mais agora. E chegamos a mais de 6 metros de distância daquele grão que corresponde à Terra. E esta é a menor distância do universo. Vai por mim. Em seguida, vem Mercúrio, que tem menos da metade do tamanho da Terra. Então vamos pegar um grão de sal dessa vez, para variar. A que distância você acha que ele fica do seu vizinho Vênus? Passou longe. Ele fica aqui, ó, a quase 8 metros de distância. Sabe aqueles ônibus de 2 andares de Londres? Então, a distância é igual ao comprimento desse veículo. Ok, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Então, naturalmente, aqui está a grande e majestosa estrela do tamanho desta pedra, que tem mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, então serve. Onde vamos colocá-la? Bem, é melhor pegar mais um veículo de 2 andares e mais um pouquinho, pois a distância entre o Sol e Mercúrio é de 9 metros, mais longe que Vênus. E uma caminhada daqui até a Terra é uma viagem. A distância equivale àquela entre 2 bases de beisebol. Legal, né? Mas estamos só começando. Saindo do Sol, em seguida vem Marte, que é 2 vezes maior que a Terra. Digamos que ele seja um grão de pimenta rosa dessa vez. A distância até ele, porém, é ainda maior do que a de Mercúrio até o Sol, mais de 10 metros. Então, vamos colocá-lo aqui. E agora, prepare-se para algo surpreendente. Estamos atravessando o cinturão de asteroides para chegar a Júpiter. Para isso, precisaremos viajar cerca de 84 metros, quase a altura da Estátua da Liberdade. E o planeta em si é do tamanho dessa uva, com meros 2,5 centímetros. Agora vamos pegar uma uva menor e percorrer mais 100 metros. É essa a distância entre Saturno e Júpiter. Você ainda consegue ver a nossa pedra, quer dizer, o Sol, daqui? Eu acho que não consigo. Agora, se você pegar a ponte Golden Gate dos Estados Unidos e considerar os pontos mais alto e mais baixo dela, esta seria a distância entre Saturno e Urano, o 7º planeta do Sistema Solar. Viu só como a distância aumenta cada vez mais? E ainda está longe de acabar. Conheça Netuno, o irmão de Urano. Embora eles sejam vizinhos, andaremos mais 250 metros para chegar até ele. Coloque 5 piscinas olímpicas lado a lado e você terá a escala certa. O antigo planeta 9, Plutão, é nosso próximo destino. Se partirmos diretamente do Sol, ele ficará a mais 4 piscinas olímpicas de distância e será do tamanho de uma lasquinha de pimenta do reino. Plutão é 6 vezes menor do que a Terra. E agora vem o que mal conseguimos imaginar. Vamos primeiro voltar para o Sol e começar nossa jornada a partir de lá. Lembra da distância? Isso mesmo, mais de 800 metros de distância agora. Para chegar à fronteira do Sistema Solar a partir desse ponto, teremos que viajar 4 vezes ao redor do planeta. Sim, ainda estamos na escala onde o Sol corresponde a uma pedra de 20 centímetros. E quando terminarmos, estaremos em um cinturão gigante de pedaços de gelo flutuantes, a nuvem de Oort. O comprimento desse cinturão vai bem além dos limites do nosso planeta, mas vamos tentar. É só pegar 3 pedras do mesmo tamanho do nosso Sol aqui e colocá-las lado a lado. Agora, imagine que cada uma dessas pedras seja do tamanho real do Sol. Esse é o tamanho da nuvem de Oort para você, que forma um círculo ao redor do Sistema Solar inteiro. Se a colocarmos na escala inicial, nem vai dar para ver o Sol. Ele será do tamanho de um átomo. Então, vamos sair daqui e começar tudo de novo. Que tal? Ok, agora este anel de pedras contém dentro de si um volume imensurável de espaço. Seu raio é de aproximadamente 1 ano-luz, ou 1 centímetro na nossa escala. Isso seria o marco zero de todas as descobertas futuras. O sistema estelar mais próximo daqui é Alpha Centauri, e ele estará a cerca de 4 centímetros de distância. Ele consiste em 3 estrelas e pelo menos um planeta que pode ser habitável. O sistema é muito pequeno para ser visto nessa escala, mas vamos fingir que este grão de areia serve, e vamos seguir adiante.
Agora vamos para a borda da galáxia Via Láctea, nosso lar. A galáxia em si tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, mas não estamos muito longe do seu centro, então nossa jornada durará apenas 50 mil anos-luz. Na escala minúscula que criamos aqui, ela teria um pouco mais de 500 metros. Se conseguíssemos deitar a torre CN de Toronto, no Canadá, essa distância seria o comprimento dela mais uns 3 metros. A partir daqui, a galáxia mais próxima de nós é Andrômeda. Em um futuro distante, ela colidirá com a Via Láctea, mas agora, para chegar lá, precisaremos viajar cerca de 25 quilômetros. Isso dá 2,5 milhões de anos-luz em números reais. Se estiver interessado, isso também equivale a 2,5 vezes a distância da superfície até o ponto mais profundo da Fossa das Marianas, conhecido como Depressão Challenger. Em seguida, temos um objeto que poderia finalmente ser de grande escala, a NGC 604, uma nebulosa localizada na galáxia do Triângulo. Se caminhássemos em linha reta, precisaríamos viajar apenas 2 quilômetros de onde estamos agora. Então vamos fazer isso. E a nebulosa em si tem cerca de 1.500 anos-luz de diâmetro, o que equivale a 15 metros. É um prédio de 5 andares. Mas vamos voltar cerca de 800 metros para observar outra coisa. Este objeto é quase do tamanho exato de um Boeing 747 e, surpreendentemente, é uma galáxia. Uma galáxia anã, para ser mais precisa. A Messier 32 tem 6.500 anos-luz de diâmetro e é um satélite para a galáxia Andrômeda. Elas se movem juntas e a Messier é puxada pela gravidade de sua irmã mais velha. Agora vou levar você para o melhor passeio da sua vida. Prepare-se, vamos percorrer distâncias e nos deparar com tamanhos que pareceriam impossíveis se fossem verdade. Primeiro, vamos voltar ao círculo de pedras que é o nosso sistema solar. Partindo para cima e para fora do nosso sistema solar, podemos ver a Via Láctea, com seu 1 km de largura. E se subirmos mais, veremos o vazio ao redor da galáxia que já exploramos hoje, 25 km de nada. Depois, veremos as galáxias e as galáxias anãs que ficam ao redor da nossa. Primeiro a Andrômeda, e então as outras, até chegarmos a um ponto alto suficiente para ver o grupo local todo. Ele é o conjunto galáctico no qual a Via Láctea corresponde a não mais que 1% dele. O diâmetro total seria de quase 100 quilômetros. Mas continuamos subindo. E agora estamos olhando para o brilhante superaglomerado Laniakea, que abriga o grupo local. A partir daqui, nossa galáxia nem é mais visível. O diâmetro do superaglomerado é de cerca de 5.200 quilômetros, ou seja, do tamanho da Ruta 40, que percorre a Argentina de norte a sul. E não para por aí. Vamos subindo cada vez mais, até vermos Boss Great Wall, um superaglomerado que fica a uma distância inimaginável de nós e que, em nossa minúscula escala, teria um diâmetro de 10.000 quilômetros. Isso é maior que a Grande Muralha da China, com todas as suas ramificações. Agora entendi por que se chama Boss. E finalmente, estamos lá em cima, no espaço sideral agora. Embora o modelo da nossa galáxia inteira tenha ficado tão longe lá embaixo que já não é mais possível vê-la sem um telescópio. E agora estamos olhando para a maior coisa observável do universo, Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Na nossa escala, ela ficaria a 100.000 quilômetros de distância da Terra, ou a 1/4 da distância até a Lua. E seu diâmetro é o mesmo, então equivale a mais 1/4 do caminho. Há trilhões e trilhões de galáxias, nebulosas, estrelas e infinitas possibilidades por lá. E mesmo assim, o universo está sempre expandindo. Então, isso tudo é só o começo. De onde estamos, o Sol parece tão calmo e pacífico. Mas assim como os seres humanos e basicamente todo o mundo vivo, o Sol tem suas próprias fases quando está mais ou menos ativo. Só que as consequências são muito maiores e mais caóticas quando ele se torna hiperativo. Vamos aumentar o zoom para ver o que está acontecendo lá em cima. Então, uma das maneiras de medir a atividade da nossa estrela é contar as manchas solares em sua superfície. Se trata de manchas escuras que se formam quando o campo magnético do Sol fica todo emaranhado. É simples, quanto mais manchas solares, mais ativo está o nosso Sol. E parece que o Sol anda se divertindo muito nos últimos tempos. O número de manchas solares que os cientistas observaram é o maior em quase 21 anos. Em junho, 163 manchas apareceram na superfície do Sol. A última vez que tivemos tantas manchas escuras no Sol foi em setembro de 2002, quando havia 187 delas.
Parece que essa festa caótica está se aproximando de seu pico, e isso é algo que chamamos de máximo solar. Como tudo isso acontece? O campo magnético do Sol é forte e organizado em algum ponto. Mas, como dissemos, às vezes chega um momento em que ele acaba emaranhando como uma bola de elásticos que estão enrolados com muita força. Isso também significa que o plasma está subindo da superfície, formando loops e causando uma bagunça na forma de erupções solares e algo que chamamos de ejeção de massa coronal, ou EMC. É quando o plasma na atmosfera superior do Sol, chamada de corona, enlouquece e explode com muita força. Então, em algum momento, essa bola se quebra e completamente vira e transforma o Polo Sul em Polo Norte e vice-versa. Tudo isso acontece praticamente a cada 11 anos. Portanto, quando o Sol entra nessa fase e se torna muito ativo, ele dispara bolhas quentes de plasma, forma manchas escuras tão grandes quanto planetas e libera poderosas erupções de energia e radiação. Algo fascinante acontece quando o Sol se torna mais ativo. Esse fenômeno se chama cachoeira de plasma, ou proeminência da coroa polar. É como uma mini erupção que começa no Sol e parece tentar escapar, mas o campo magnético solar a puxa de volta antes que possa escapar para o espaço. E essa cachoeira de plasma é realmente espetacular. Ela chega a 100 mil quilômetros acima da superfície. É como se você empilhasse 8 terras uma em cima da outra. Depois, há algo chamado de vórtice polar. É como um gigantesco halo de plasma que gira muito rápido em torno do polo norte do Sol. Esse vórtice acontece quando um grande tentáculo de plasma se rompe e cai de volta para a superfície, semelhante à formação de uma cachoeira de plasma. Os cientistas não sabem por que esse plasma permanece acima da superfície do Sol por tanto tempo. E um dos exemplos interessantes de EMCs foi uma ejeção gigante em forma de borboleta em março deste ano. Ela adquiriu essa forma tão incomum porque explodiu no lado do Sol que não podíamos ver, de modo que era impossível medir totalmente a sua força. Felizmente, essa explosão não veio em nossa direção, mas pode ter atingido um pouco Mercúrio, e é possível que tenha arrastado um pouco de poeira e gás, já que Mercúrio tem um campo magnético fraco. Tudo isso parece legal na teoria, mas não é uma boa notícia para nós. Por causa disso, podemos experimentar tempestades solares mais intensas, que podem novamente levar a tempestades geomagnéticas na Terra. E essas tempestades não soam apenas alarmantes, elas de fato o são. Elas criam o caos e perturbam o campo magnético do nosso planeta. É verdade que as tempestades geomagnéticas podem gerar belas auroras boreais, mas todos nós preferimos apreciar belezas como a aurora boreal em condições normais ou simplesmente assistir a um bom e velho pôr do sol sobre o oceano. Não é que todas as tempestades solares necessariamente atinjam a Terra, mesmo que haja mais delas. Para atingir nosso planeta, elas precisam estar apontadas na direção certa no momento certo. Mas se isso acontecer, a tempestade pode ionizar a atmosfera superior e adeus nossas comunicações. Ela pode causar apagões temporários em sistemas como GPS e rádio. Isso não é necessariamente um grande problema por si só, mas pode ser muito perigoso se acontecer na hora errada, como durante um tsunami ou um terremoto. As tempestades também podem danificar a infraestrutura elétrica, como linhas de trem e redes de energia. Se você estiver em um avião nesse momento, pode ser exposto a níveis mais altos de radiação. Ainda não está claro quanto isso será perigoso para você, mas pode ser um problema sério para os astronautas no espaço. Quando as tempestades solares interferem no campo magnético, a migração de alguns animais pode ser afetada, como tartarugas marinhas, baleias e pássaros. Como as coisas no reino animal funcionam, em sua maioria na ordem natural, quem sabe como esses animais passam por essas mudanças ou até mesmo sobrevivem a elas. E quando o Sol está no máximo de sua atividade, os satélites no espaço também têm problemas. Atualmente temos mais satélites no espaço do que nunca, e quando a atmosfera superior se torna mais densa devido a todas essas mudanças, pode acabar empurrando os satélites em diferentes direções. Eles podem colidir uns com os outros, ou alguns podem até cair na Terra, o que, novamente, só é legal em filmes com super-heróis que conseguem lidar com essas coisas com relativa facilidade. Com sorte, evitaremos uma tempestade solar de grandes proporções como o evento Carrington. A história foi semelhante. Em agosto de 1989, astrônomos de todo o mundo observaram como o número de manchas solares estava ficando cada vez maior. Um homem chamado Richard Carrington estava entre eles. No início de setembro, ele estava desenhando as manchas solares quando de repente foi cegado por um flash de luz.
Durou cerca de 5 minutos, mas foi espetacular. Mais tarde, ele o descreveu como um clarão de luz branca. Era uma ejeção de massa coronal muito forte e em apenas 17 horas e 6 minutos, essa tempestade atravessou o longo caminho entre o Sol e o nosso planeta natal e liberou sua força sobre nós, embora isso normalmente leve dias. E quando essa tempestade começou, máquinas de telégrafo em todo o mundo soltaram faíscas, operadores levaram choques elétricos e o papel até pegou fogo. As pessoas ficaram realmente assustadas e confusas porque nunca tinham visto um céu tão brilhante antes. Algumas até pensaram que era o fim do mundo. No dia seguinte, telegrafistas ainda não conseguiam trabalhar adequadamente porque a atmosfera da Terra ainda estava carregada. Eles até conseguiram enviar mensagens usando a corrente auroral em vez de eletricidade comum. Mas ela também trouxe algo incrível: auroras deslumbrantes no céu. Quem estava no Havaí ou em Cuba pôde ver as belas auroras boreais, enquanto quem estava no Chile pôde ver auroras austrais. Tudo isso está aumentando lentamente, mas de forma constante. Veja as erupções solares, por exemplo. Elas são poderosas explosões de energia do Sol. Em 2022, houve 5 vezes mais dessas erupções em comparação com o ano anterior. Além disso, as grandes erupções de classe X também estão ficando mais fortes e mais comuns do que antes. E isso pode ser muito mais extremo do que se pensava. Além disso, é provável que comece um pouco antes do previsto. Inicialmente, os cientistas pensaram que o pico ocorreria em 2025, mas parece que ele pode ocorrer até mesmo no final de 2023. Não podemos nos proteger completamente caso uma tempestade solar nos atinja diretamente, mas ainda podemos fazer algumas coisas, como planos de aterramento, ajuste das trajetórias dos satélites no espaço e tentar garantir que a infraestrutura vulnerável permaneça segura. Para fazer tudo isso, precisamos de melhores previsões do clima solar para nos ajudar a nos prepararmos para o pior. Tudo isso pode parecer muito ruim a princípio, mas não se preocupe, as explosões solares não destruirão nosso planeta. Elas enviam material solar carregado em nossa direção em velocidades bastante altas. Mas não é que estejamos completamente condenados se essas coisas nos atingirem. Nosso planeta não nos deixará desprotegidos. Ainda temos a atmosfera e o campo magnético que nos mantém relativamente seguros. Nossa atmosfera espessa é como um escudo que bloqueia a radiação que pode nos prejudicar. Portanto, essas explosões solares podem afetar principalmente a tecnologia, mas não destruir a Terra. Acho que temos nossos próprios super-heróis afinal. Nuvens de fogo e fumaça surgem e o foguete é lançado. O Delta IV Heavy é um dos foguetes mais poderosos já existentes. 3 motores enormes queimam toneladas de combustível, ajudando a nave espacial a ganhar altitude. Os 2 auxiliares laterais desencaixam, deixando o núcleo comum do auxiliar para a subida adicional. Quando em órbita, o foguete libera sua carga útil. Essa é a sonda Parker Solar, a primeira nave espacial a tocar o Sol. E seguiremos sua jornada passo a passo. A sonda foi lançada em 12 de agosto de 2018 e começou sua jornada em direção à nossa estrela. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Isso é 390 vezes a distância Terra-Lua e 36 mil vezes a largura dos Estados Unidos de costa a costa. As partículas de luz que o Sol emite precisam de 8 minutos para percorrer essa distância. Para nossos foguetes convencionais, essa viagem levaria mais de 200 dias, mas a Parker Solar cobriu mais rápido usando manobras gravitacionais. No caminho da Terra para o Sol, a sonda circulou em torno do nosso vizinho Vênus. Tudo o que tinha que fazer era entrar no campo gravitacional do planeta e se deixar ser atraída. Nesse ponto, nossa sonda espacial recebeu um impulso extra, sem precisar desperdiçar nenhum combustível. Depois de fazer uma órbita, os motores da sonda espacial mudaram a trajetória e a sonda deixou a órbita de Vênus com aceleração suficiente para viajar para o Sol. E, em 5 de novembro de 2018, a sonda Parker Solar fez sua primeira aproximação ao Sol. Antes de tocar sua superfície, a nave espacial teve que entrar na órbita da estrela. Para conseguir isso, fez mais manobras gravitacionais. Somente depois disso é que ela começou a circular pelo Sol, o objeto mais pesado do sistema solar e com a gravidade mais poderosa. Então, isso dará à sonda uma quantidade incrível de aceleração a cada sobrevoo. A Parker Solar estava constantemente se movendo entre 2 pontos. Eles eram o periélio e afélio. Olha, aqui está o Sol, e aqui está a órbita da sonda em forma de elipse.
O ponto mais próximo do Sol é o periélio. O Sol estava puxando a sonda para lá a uma velocidade incrível. Neste ponto, a sonda começou a se afastar da estrela. Ainda tinha muita velocidade e energia, mas estava lutando contra a força gravitacional da estrela, e então, gradualmente diminuiu. O ponto em que a sonda perdeu toda a sua aceleração é chamado de afélio. A força gravitacional da estrela venceu, e a sonda começou a se mover de volta em direção ao Sol, ganhando velocidade novamente. A sonda fez várias voltas seguindo uma órbita estável, mas depois sua órbita se cruzou com a de Vênus novamente. Outra manobra gravitacional. Depois disso, a trajetória da Parker Solar mudou ligeiramente e ganhou mais velocidade. O ponto periélio de sua órbita estava agora mais próximo do Sol. A sonda fez várias outras voltas seguindo essa nova órbita, e então novamente se aproximou de Vênus, outra abordagem ao Sol. Cada encontro com Vênus corrigia a trajetória da sonda e reduzia gradualmente sua distância da nossa estrela. Em abril de 2021, a sonda Parker Solar finalmente chegou tão perto do Sol que tocou a sua coroa. Embora a distância real entre a sonda e o Sol fosse de 8,5 milhões de quilômetros, isso ainda conta como um toque. Vamos olhar para a estrutura da nossa estrela cortando ao meio. Este é o núcleo do Sol. É cerca de 1/4 da sua largura. Esse núcleo é 150 vezes mais denso que a água. Devido à pressão intensa e alta temperatura, reações nucleares ocorrem por lá. O hidrogênio é convertido em hélio, emitindo uma quantidade incrível de calor e radiação. A camada seguinte é a zona de radiação. É aqui que o calor é transferido do núcleo para as próximas camadas. Mas os fótons aqui não se movem na direção externa. Eles podem ser direcionados para qualquer lugar e irradiados novamente muitas vezes. Os cientistas acreditam que o tempo médio que um fóton de luz leva para viajar do núcleo para a camada seguinte do Sol é de cerca de 10.000 a 170.000 anos. Depois tem a zona de convecção. Esta é aqui a considerada a superfície do Sol. Mas não é uma superfície sólida, é um oceano de plasma quente. Parece um favo de mel. Isso porque o plasma aquecido sobe das camadas inferiores, criando algo como mini geysers. E enquanto ainda está quente no meio desses geysers, suas bordas esfriam, criando um padrão incrível na superfície do Sol. As próximas camadas são a atmosfera solar. Primeiro, a fotosfera. Esta é a camada que emite luz. E é exatamente isso que você vê quando olha para o Sol. Mas cuidado, não faça isso. Você precisa de equipamentos especiais para olhar diretamente para a nossa estrela. A fotosfera tem até 400 quilômetros de espessura. Trata-se da altura em que a Estação Espacial Internacional se move acima da Terra. Então, tem a cromosfera, ou esfera de cor. Essa camada da atmosfera do Sol dá à estrela sua tonalidade avermelhada. Proeminências solares aparecem aqui. Essas são poderosas emissões de matéria que saem da superfície da estrela. Sua velocidade pode chegar a 700 km por segundo. Em algum momento, elas são pegas pelo campo magnético da estrela e puxadas para trás. E depois há a coroa, um envelope gasoso do Sol. As descargas mais poderosas acontecem lá. Você pode ver a coroa durante eclipses, quando a Lua cobre o disco solar. Então, é possível notar algum tipo de brilho ao redor da estrela. Essa é a coroa. Estende-se por milhões de quilômetros ao redor do Sol, e a sonda Parker Solar tocou precisamente essa área. É aí que o material solar e a radiação ainda estão ligados à gravidade da estrela e não voam para o espaço. E tudo que está além dessa área é o vento solar, que é o material e a radiação que conseguem escapar da gravidade do Sol e partir para o espaço. A Parker Solar surpreendeu os astrônomos ao fornecer mais informações sobre esse limite. Acontece que não é uma parede circular perfeita como costumávamos pensar. O limite é irregular, parece mais uma cordilheira. Essas regiões acidentais têm essa forma por causa do fluxo irregular de plasma da superfície solar. Quanto maior e mais poderoso o fluxo, mais distante o limite está da superfície da estrela. Mas os cientistas ainda não sabem exatamente o que causa essa diferença. Depois de fazer o sobrevoo ao redor do Sol, a sonda Parker Solar continuou sua jornada e começou a se afastar da estrela novamente. Os pesquisadores estão esperando mais 4 aproximações em 2022. Em agosto de 2023, a sonda fará um sobrevoo ao redor de Vênus. Ela ganhará mais velocidade e se aproximará do Sol a uma distância recorde. O próximo sobrevoo de Vênus acontecerá em 2024
e espera-se que a Parker Solar seja capaz de suportar as altas temperaturas e radiação tão próximas ao Sol. Felizmente, os cientistas se preocuparam com isso, pois a sonda tem um escudo solar. Está ligado ao lado da sonda que ficará de frente para a estrela. É do tamanho de uma janela de casa e tem cerca de 11 centímetros de espessura. É feito de um material especial, capaz de suportar uma temperatura de cerca de 1370 graus Celsius. Isso é quase 6 vezes maior do que a temperatura de um forno de cozinha comum. O corpo da sonda é feito de um material branco que reflete a luz solar. Todo o equipamento científico é colocado bem no centro da sombra deste escudo. Se os raios solares atingirem o corpo desprotegido da sonda a curta distância, todo o equipamento vai parar de funcionar em apenas alguns décimos de segundo. A sonda está equipada com um instrumento de investigação de campos eletromagnéticos. Este é um sistema para medir campos elétricos e magnéticos, ondas de rádio, temperatura e densidade plasmática. O sensor de imagem de campo amplo para a sonda Parker Solar, ou WISPR, é um telescópio óptico, aquele que tirou essas imagens impressionantes do plasma em movimento na coroa solar. Essas auroras são o que você vê durante os eclipses solares. A investigação de ventos solares alfas e prótons mede prótons, elétrons e íons de hélio. Ajuda os cientistas a estudar os ventos solares. Muitas vezes prejudica nossa tecnologia. Erupções inesperadas na superfície do Sol causam ventos solares severos. Eles podem queimar chips em satélites orbitando a Terra. Considerando que temos a EEI, onde astronautas trabalham o tempo todo, precisamos saber mais sobre ventos solares e como nos proteger deles. Conforme a Parker Solar continua sua pesquisa, ela já estabeleceu vários recordes mundiais. É o objeto feito pelo homem mais próximo do Sol. É também o detentor do recorde de velocidade. Durante sua última aproximação ao Sol, a sonda atingiu uma velocidade de 162 km por segundo. Isso significa que poderia cobrir a distância de Nova York a Los Angeles em apenas 24 segundos, e uma viagem ao redor da Terra levaria cerca de 4 minutos. Uma viagem à Lua em tal nave espacial levaria apenas 40 minutos. Em 2025, a Parker Solar chegará mais próxima do Sol, atingindo uma velocidade de cerca de 690 mil km por hora. Mas mesmo essa velocidade é de apenas 0,064% da velocidade da luz. Arcturus, ou Arturo, uma enorme estrela vermelha, está explodindo de dentro para fora. O mar vermelho de plasma em sua superfície se enfurece e pulsa. Essa estrela queima qualquer coisa que se aproxime dela. E agora, flop! Arcturus se foi. Mas ao mesmo tempo, ela reaparece no centro do nosso sistema solar, substituindo o Sol. O que vemos no céu não é mais um pequeno ponto amarelo, mas uma bola vermelha gigante. Ela é 25 vezes mais larga e 30% mais pesada que o Sol. Mesmo que Arcturus seja um pouco mais fria, ainda é um pesadelo para a Terra. A distância do nosso planeta até a estrela é agora 25 vezes menor. Toda a água dos oceanos e rios começa a evaporar. Florestas tropicais estão se transformando rapidamente em desertos sem vida. Mas o pôr do sol e o nascer do sol agora são sensacionais. Imagine-se no telhado do Empire State Building assistindo ao nascer do sol. Primeiro, você vê a luz no horizonte. Ela quase o cega, porque Arcturus é 110 vezes mais brilhante que o Sol. Então, a estrela sobe gradualmente sobre a superfície. O ponto espesso no horizonte fica cada vez mais largo e continua a crescer, até que a estrela vermelha seja tudo que você pode ver. Arcturus está agora tão perto que você pode até ver tempestades de plasma quente em sua superfície. Existem explosões e expulsão periódica de massa. Enormes quantidades de matéria são ejetadas da superfície da estrela a velocidades de até 2.000 km por segundo. A matéria assume a forma de um laço preso à estrela em ambas as extremidades. E você tem que usar um traje espacial super avançado para poder observar o nascer do Sol. A vida na Terra deixou de existir há muito tempo devido a essas condições e vai piorar com o tempo, porque a cada 8 dias o brilho de Arcturus aumenta. E logo nosso planeta se tornará mais parecido com Vênus, tão perto do Sol que a alta temperatura torna qualquer vida impossível. Ok, deixe nosso planeta esfriar um pouco e coloque Próxima Centauri no centro do nosso sistema solar. Não é uma gigante vermelha, mas uma anã vermelha. Essa estrela é quase 7 vezes menor que o Sol e quase 9 vezes mais leve.
Agora, nossos oceanos e rios não estão evaporando, mas congelando. Florestas e selvas estão cobertas de neve. Em cerca de uma semana, não haverá um único lugar na Terra onde a temperatura esteja acima de 0. Até as plantas acostumadas ao frio deixarão de existir. Elas se alimentam principalmente da energia do Sol, portanto começam a morrer de fome. Mas ainda haverá água abaixo da camada de gelo. Ela será aquecida pelo núcleo quente do nosso planeta. Os micro-organismos serão capazes de sobreviver. Está mais escuro na Terra também. Parece um crepúsculo sem fim por aqui. E mal podemos ver a Lua. A questão é que ela não produz sua própria luz, mas reflete a luz do Sol. Com a Próxima Centauri substituindo a nossa estrela, a Lua perde seu brilho. Mas um problema ainda maior seria com a nossa órbita. O Sol tem uma determinada força gravitacional, e isso nos mantém firmes na doce zona habitável, uma região nem muito quente, nem muito fria. A gravidade da Próxima Centauri é muito mais fraca, e a Terra está lentamente se afastando da estrela. Agora corremos o risco de encontrar asteroides voando pelo espaço ou até mesmo outros planetas. Mas o pior cenário é se Próxima Centauri simplesmente não conseguir segurar nosso planeta e voarmos para o espaço escuro. Nesse caso, pode esquecer todas as formas de vida aqui. Agora, vamos colocar Sirius no centro do nosso sistema solar. É a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. É apenas 70% maior que o Sol, mas quase 2 vezes mais quente. Portanto, seu brilho não é apenas forte, é crepitante. E sua luz não é amarela, mas em algum lugar entre o azul e o branco. Você não poderia sair na cidade sem óculos de sol, ou óculos de Sirius, né? Ainda assim, você não gostaria de andar pelas ruas com o asfalto fervendo. Seria possível literalmente fritar ovos na calçada. Claro, a essa altura, toda a vida na Terra já teria desaparecido. Mas o problema não seria só a temperatura. Sirius emite enormes quantidades de radiação. Nossa atmosfera serve de escudo contra o Sol, mas no caso de Sirius, esse escudo não seria suficiente. Agora, por que não adotamos uma abordagem mais bizarra e nos tornamos um sistema de estrela binária? Consiste em 2 estrelas que giram em torno de um centro comum. E aí está a nossa Terra, sã e salva. Tem a ver com o tamanho e o brilho das estrelas. Essas 2 não são muito grandes e emitem tanta luz quanto o nosso Sol. Tudo o que importa para nós é que o nosso planeta permaneça na zona de segurança do sistema de estrela binária. Ao nascer do Sol, você vê primeiro uma estrela aparecer abaixo do horizonte e alguns minutos depois, a outra. O único problema é que essa beleza pode explodir em breve com uma força enorme. Em um sistema binário, uma estrela é sempre mais pesada que sua companheira. Mais cedo ou mais tarde, ela começa a puxar a matéria para longe da estrela menor. Gradualmente, a estrela maior apenas devora a sua vizinha. Então, a maior pode atingir uma massa crítica e explodir. Essa explosão seria tão forte quanto a de uma supernova. Isso destruiria todo o nosso sistema solar. A luz dessa explosão seria visível a centenas de anos-luz de distância. Depois disso, se formaria uma enorme nebulosa no lugar do nosso sistema solar, a poeira estelar e as partículas que sobrariam do nosso mundo. Indo para o reino da loucura agora. Um buraco negro. Sim, há um no centro do nosso sistema solar agora. Conhecemos os buracos negros como objetos assustadores e misteriosos que atraem tudo em seu caminho. Mas mesmo em torno de um buraco negro, há uma zona habitável. É necessário estar longe o suficiente para que ele não o arraste para dentro do seu abismo negro. Mercúrio e Vênus estarão muito próximos do buraco negro, então muito provavelmente eles serão dilacerados e em seguida se dirigirão ao horizonte de eventos. Essa é a última parada antes de atingir a singularidade, o coração do buraco negro. Existem apenas 2 problemas: luz e tempo. Um buraco negro atrai luz em vez de emiti-la, portanto, a Terra ficaria escura e fria rapidamente. E o tempo passa mais devagar em torno de objetos pesados. Perto de um buraco negro, 1 segundo pode ser igual a semanas ou até meses de distância no espaço sideral. Não sentiríamos essa diferença, mas todo o universo ao nosso redor se desenvolveria mais rápido em relação a nós. Qualquer objeto pode se tornar um buraco negro se for compactado até um determinado tamanho. Por exemplo, o Sol pode se tornar se for reduzido a uma largura de 6 km, e até mesmo a Terra. Se você a apertar até que atinja 1,8 cm de largura, ela se tornará um buraco negro.
Agora uma pequena rocha espreita no centro do nosso sistema solar. É uma estrela de nêutrons. Tem cerca de 30 quilômetros de largura. Alguns meteoritos são muito maiores do que isso. Mas ela tem uma massa comparável à do Sol. Portanto, sua força gravitacional é quase a mesma e a órbita do nosso planeta está intacta. Mas o problema é que as estrelas de nêutrons quase não emitem luz visível. Portanto, agora é permanentemente noite na Terra. Mesmo assim, fica muito quente aqui. Quando uma estrela de nêutrons nasce, ela pode ser várias vezes mais quente que o Sol, mas ela esfria rapidamente até a temperatura a que estamos acostumados. Portanto, há uma chance de que toda a vida na Terra ainda não tenha sido queimada. Outro problema é que essas pequeninas giram muito rapidamente e podem se tornar pulsares. É como se houvesse um holofote poderoso de cada lado de uma estrela giratória. As estrelas de nêutrons também ejetam radiação em velocidades tremendas. Esses raios tornariam nosso planeta literalmente estéril. Nenhuma forma de vida seria capaz de existir nessas condições. E agora é a hora da maior estrela já conhecida, Stephenson 218. Essa gigante vermelha é 2.150 vezes maior que o Sol. E se a colocássemos no centro do nosso sistema solar, sua borda alcançaria a órbita de Saturno. Aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter já teriam sido engolidos pela enorme estrela, enquanto Saturno, Urano e Netuno seguiriam assando como castanhas no fogo até evaporarem em breve. Na verdade, isso também pode acontecer com o nosso Sol. Quanto mais velho ele fica, mais vermelho e maior se torna. Eventualmente, ficará sem seu combustível, o hidrogênio, e o Sol começará a queimar elementos mais pesados em seu núcleo. Isso fará com que ele se expanda. Então veremos pores do Sol e amanheceres mais bonitos, mas a temperatura ficará muito alta. Em teoria, o Sol ficará tão grande que engolirá a Terra, e então ele explodirá em uma supernova, não deixando sobrar nada do nosso sistema solar. Brilhante! Ah, que lindo! Você está caminhando com alguém e olha para o céu. O Sol está um pouco diferente hoje, como se houvesse algum tipo de anel ao redor. Algo tipo um arco-íris. Hã? Olha aquilo! A pessoa desgruda do celular e diz: você não deve olhar diretamente para tudo. É uma auréola solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a não ser que você tenha o maior guarda-chuva do mundo aí. A auréola solar é um sinal da natureza de que há uma tempestade de neve ou de chuva a caminho. Ela é causada por nuvens formadas por zilhões de pequenos cristais de gelo, voando a cerca de 6 km de altura. A luz solar atravessa esses cristais, o que faz com que ela se divida e refrata, assim como quando tem arco-íris. Porém, não olhe diretamente para a auréola do Sol. Vai ser tentador, pois não é algo que se vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos, então não vale a pena. Pegue um óculos de sol e pronto. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da Lua. A natureza envia os primeiros sinais de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de J podem significar que um deslizamento de terra está se aproximando. Como o solo está se movendo lentamente, elas ficam dessa forma por conta própria. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto de qualquer árvore, a menos que tenha força sobrenatural. Você está passeando na praia, areia, sol, nenhuma nuvem no céu. Então, do nada, vê a água voltando, se afastando da costa. De repente, consegue até ver pedaços de coral, pequenos peixes e outros pequenos animais marinhos aleatórios. Isso é um bom sinal para ir embora, porque pode haver um tsunami a caminho. Ele se forma quando há um terremoto debaixo d'água e pode atingir a costa a 800 km por hora. Acontece principalmente no Oceano Pacífico, mas para que arriscar? Se houver uma faixa de água agitada na praia, fique longe. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície que pode ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma forma estranha, o que forma essas correntes. Você pode ver um vão estranho nas ondas ou notar pedaços aleatórios de algas marinhas indo em direções diferentes. Se alguma vez se encontrar preso em uma correnteza, tente se manter à tona e não desperdice sua energia nadando contra a corrente. Grite por ajuda e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair dessa área, nade diagonalmente até a costa. Se você estiver no oceano e vir um grupo de tubarões nadando, ok, este cenário não parece bom de jeito nenhum. Bem, a boa notícia é que eles não estão necessariamente vindo atrás de você. A má notícia? Podem estar tentando escapar de uma grande tempestade tropical ou mesmo de um furacão.
Os tubarões conseguem sentir essas coisas, então, quando a natureza fica enfurecida, eles se agrupam e nadam nas profundezas da superfície até que fiquem em segurança. Talvez você não devesse segui-los. Boa sorte. A regra de ouro desde os tempos antigos é: siga os animais. Insetos, ratos e cobras deixam suas casas alguns dias antes de grandes terremotos. Os cientistas não conseguem identificar ou realmente explicar como eles sabem o que está por vir. Parece que os animais realmente conseguem sentir terremotos. Talvez porque sejam capazes de sentir aquelas pequenas ondas de choque iniciais que não percebemos. E se você vir animais correndo na sua direção, isso pode significar que você está prestes a ser o café da manhã de algum deles. Ou significa que há um incêndio florestal de onde eles vêm. Anfíbios como sapos, rãs e salamandras tentam se proteger, enterrando-se no solo. Outros simplesmente correm. Antes de começar a disparar com eles, verifique se consegue ver a fumaça, para não sair correndo à toa. Bem, não são apenas animais. Nós também conseguimos detectar sinais de alerta. Por exemplo, se você percebe que os seus pelos e cabelo começam a arrepiar de repente e suas joias começam a vibrar, proteja-se imediatamente. Um raio pode estar prestes a atingir algum lugar próximo. Se estiver ao ar livre e não puder entrar em uma casa, certifique-se de: não ficar perto de qualquer estrutura alta, não deitar no chão, não ficar perto da água, não procurar abrigo sob uma árvore isolada, não ficar parado em uma área aberta e não ficar no topo do Empire State Building, pois ele é atingido centenas de vezes por ano. Você gosta de esquiar? Tudo é diversão e brincadeira até que fique tudo branco. Avalanches podem se mover a até 130 km por hora, então tome cuidado com alguns sinais de alerta. Parece que está oco quando você anda na neve? Há rachaduras em torno dos seus pés? Dá pra ver uma grande avalanche chegando? Hora de se mandar! Às vezes, uma tempestade mistura sua luz azul com a vermelha do sol, e você obtém um verde bem impressionante. Aprecie de uma distância segura, de preferência dentro de casa. Essa nuvem super alta de tempestade geralmente significa que haverá granizo, ou pior, um tornado. Encontre abrigo em algum lugar, como em um estacionamento subterrâneo ou um porão. Pode ser que seja um pouco constrangedor se você estiver errado. Ok, sabemos que vulcões podem ser perigosos, mas e os lagos perto deles? Tem alguma coisa que não seja sinal de perigo? Esses corpos de água que estão perto de algo fervente que nunca esfria. Então, vulcões são como latas de refrigerante agitadas com força, apenas esperando para explodir. O magma que está no subsolo, na verdade, empurra o dióxido de carbono para o fundo do lago, e esse gás fica lá, esperando. Então, mesmo algo chato como a chuva pode perturbar demais o lago e... BAM! Ou BUM! Você entendeu? Mergulhar, nadar, submergir com o snorkel. O mar pode ser incrível, mas é bastante imprevisível. Quando duas correntes marítimas se chocam, elas podem criar um mar cruzado. Parece muito legal de longe, mas pode ser muito perigoso para nadadores, surfistas ou até mesmo navios. Há uma forte corrente circulando sobre a superfície. Você está caminhando na praia, aparentemente toda a boa história começa assim. E de repente, uma caverna. Isso é muito legal. Você provavelmente deveria ir lá, explorar um pouco e... Não, se houver lua cheia, pode não conseguir sair dessa caverna. A lua cheia afeta a maré e a deixa mais baixa do que o normal. Essa caverna pode ficar mais acessível, mas em vez de uma aventura emocionante, você pode acabar preso lá até a próxima lua cheia. É bom levar um lanche bem generoso. Uma nuvem de parede é uma daquelas coisas que o deixam animado e ao mesmo tempo com medo de ver. Assustado porque não dá pra saber o que é, e animado porque, bem, com que frequência se observa algo assim? O que quer que você sinta, diga às suas pernas para começarem a correr. Durante uma tempestade, essas nuvens ficam mais baixas do que qualquer outra coisa e podem ter até 8 km de comprimento. E se elas começarem a girar, bem, a Dorothy foi parar em Oz. Vai saber o seu destino. Em 2009, na Itália, um homem estava na cozinha e então viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer. Levou a família para um lugar seguro e, alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. A família sobreviveu graças à reação rápida dele. O cara sabia que aquelas luzes trêmulas eram, na verdade, um sinal de um terremoto próximo. As pessoas têm visto essas luzes misteriosas há muito tempo. Algumas pensavam que era até algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca costumavam levá-las a sério, mas depois da invenção da fotografia, mais e mais evidências dessas luzes estranhas apareceram. Logo, percebeu-se essa conexão. As luzes aparecem e logo o terremoto começa.
Depois de cavar um pouco, os pesquisadores encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Chamas azuladas saindo do solo logo antes de um terremoto. Oh, assustador! Ah, oceano! Fala sério, você de novo? Ok, só mais uma. Se você vir que o mar ficou todo marrom avermelhado, não entre na água ou em qualquer lugar perto dele. Essa maré vermelha é causada por algas tóxicas e isso é algo possível de se encontrar no mundo todo. Elas podem estar lá mesmo, se o oceano for de uma cor normal. Se pegarem em você, podem causar alguns problemas de saúde. Enxague-se com água doce o mais rápido que puder. O Sol não é tecnicamente o centro do nosso sistema solar. Está em um espaço chamado baricentro. Ele depende de em qual planeta você está. O baricentro geralmente está mais próximo do objeto com a maior massa. Então, como estamos na Terra, o verdadeiro centro do sistema solar é o Sol, mas não é exatamente o centro. Com relação a Júpiter, o baricentro está na verdade fora da superfície do Sol. Júpiter é 318 vezes maior que a Terra, então o equilíbrio é diferente. Os planetas realmente não giram em torno do Sol, mas em torno de seu centro de massa comum. Imagine equilibrar um lápis na ponta do dedo. Você precisa colocá-lo bem no centro para que ele não caia para um lado. Como o lápis tem a sua massa igualmente distribuída, é fácil supor que tudo se equilibre assim, especialmente no espaço sideral. Mas tente equilibrar um martelo na ponta do dedo do pé. É provável que você quebre o dedo do pé. Seu verdadeiro baricentro fica perto da cabeça do martelo, em vez de no centro real onde você o seguraria. A Terra e o baricentro do Sol são como esse martelo. O centro de massa está mais ou menos no centro do objeto. Realisticamente, se o Sol girasse em torno da Terra, nosso pequeno planeta azul teria que ser tão grande quanto o Sol, ou maior. Não podemos desconsiderar os outros planetas do nosso sistema solar, o que significa que todos eles também teriam que girar em torno de nós. Mas nos tempos antigos, mentes brilhantes sempre achavam que tudo girava em torno da Terra. Isso foi chamado de modelo geocêntrico, e fazia sentido para eles, porque parecia que tudo acima de nós estava girando ao nosso redor. O Sol e a Lua desempenharam papéis vitais na história humana, e não nos sentimos pequeninos no universo até muito mais tarde. Na Grécia Antiga e na Idade Média, os grandes cérebros usavam um modelo geocêntrico para estudar o espaço. Foi apenas no século XVI que o modelo mudou. Naquela época, nem se imaginava que tudo girava em torno do Sol, e eles não tinham o conhecimento para sugerir isso. A Terra não pode ser o centro do sistema solar porque não é grande o suficiente para tal. Para que as condições se adequassem ao enorme tamanho, a vida teria evoluído de maneira diferente. Provavelmente seríamos menos dependentes do oxigênio. Alguns animais, como baleias e golfinhos, podem ficar por horas sem respirar uma única vez. Eles podem até dormir debaixo d'água. Então, os humanos da Terra do tamanho do Sol teriam pulmões especializados e não precisariam estar constantemente tomando ar. Isso significa que a vida vegetal seria limitada, com apenas alguns arbustos por aí. Existem trilhões de árvores em todo o mundo, mas o principal contribuinte para a produção de oxigênio são as algas no oceano. Com espaços tão vastos de oceanos e mares, as algas na superfície estão bombeando o ar que respiramos. O oxigênio não seria tão abundante neste planeta, mas nossos mecanismos respiratórios poderiam depender do dióxido de carbono, outro gás comum encontrado em outros planetas. Se o planeta fosse quente, a água seria escassa. Nós só a encontraríamos em certas partes do planeta, como topos de montanhas. O chão seria queimado demais para que qualquer coisa sobrevivesse adequadamente. Poderíamos esquecer as estações também. O Sol é atualmente grande o suficiente para nos dar o que precisamos, mas como a Terra seria tão grande e o Sol seria outro corpo celeste emitindo calor, sempre sentiríamos estar dentro de um micro-ondas. Os dias e noites seriam diferentes e não haveria muita precipitação. Com tanto calor produzido no núcleo, terremotos e vulcões provavelmente entrariam em erupção o tempo todo. A superfície seria praticamente uma planície escaldante de magma vermelho flutuando ao redor. Este seria o verdadeiro planeta vermelho. Mas se tivéssemos a mesma paisagem da Terra, morar em algum lugar perto das montanhas poderia ser a salvação. As montanhas ainda estariam ligadas ao núcleo, mas seria melhor do que ficar no chão. Alguns dos picos das montanhas poderiam ser até 100 vezes mais altos que o Monte Everest. Os cânions poderiam ser tão profundos a ponto que a Fossa das Marianas pareceria uma pequena ruptura. Os animais também se comportariam e pareceriam diferentes. Aqueles de sangue frio teriam que absorver o mínimo de sol possível para que não queimassem. Os animais teriam que confiar na migração para encontrar água em terras distantes.
Os pássaros podem voar por centenas de quilômetros na temporada de migração, então provavelmente veríamos certos pássaros de aparência elegante voando pelo ar. Mas, como a gravidade seria tão forte em uma Terra de tamanho colossal, os animais voadores precisariam de ossos e núcleo mais finos para poder alçar voo. Os verdadeiros sobreviventes seriam os micro-organismos. Eles podem viver em temperaturas e pressões extremas e podem viver sem oxigênio por um bom tempo. As noites seriam escuras, já que não haveria lua para refletir a luz do sol. A lua provavelmente estaria no lado oposto de onde o sol está brilhando, então seria para sempre uma bola flutuante no céu. A velocidade de rotação da Terra é mais rápida no Equador, então se todos os planetas e o Sol girassem ao nosso redor, nossa rotação não seria tão significativa. Nossos padrões climáticos não seriam bons para as plantações. Os seres humanos teriam evoluído de forma diferente do que são agora. Provavelmente seríamos mais baixos e parrudos, já que a gravidade é tão forte. E devido às altas temperaturas, provavelmente viveríamos em cavernas ao redor do mundo. Os mais fortes teriam migrado para as montanhas. Provavelmente teríamos o mesmo caminho evolutivo que temos agora, mas outras características físicas poderiam ser diferentes. Nosso pigmento provavelmente seria diferente para combater o calor. A raposa do deserto tem orelhas grandes para ouvir predadores e se refrescar no calor escaldante do deserto. É possível que também tivéssemos ouvidos maiores do que temos agora por esse mesmo motivo. Seríamos muito mais fortes do que somos e nossos ossos seriam grossos e difíceis de quebrar. A gravidade é um dos componentes-chave para desenvolver nossa densidade óssea e massa muscular. Isso significa que dificilmente precisaríamos de ferramentas para caçar, o que teria atrasado a Idade do Bronze e a civilização moderna como a conhecemos. Com pouca vegetação, ficar de pé não seria tão necessário para encontrar predadores ao nosso redor. Também não seríamos os corredores mais rápidos, mas seríamos fortes o suficiente para lutar contra um bando de lobos de aparência estranha. E se a Terra fosse superdimensionada, então é possível que várias espécies de humanos estivessem vagando pela Terra em áreas isoladas. Algumas espécies humanas cresceriam e evoluiriam para os pensadores inteligentes de hoje, mas outras permaneceriam as mesmas, e algumas criaturas do passado ainda estariam inalteradas. Tubarões estariam vagando pela Terra desde a era dos dinossauros. Eles não teriam que mudar de forma ou se adaptar devido ao seu domínio. Outros animais permaneceriam os mesmos por causa de seu isolamento. A ilha de Galápagos abriga alguns animais únicos porque eles estão isolados há tanto tempo. Sem predadores adequados constantemente à espreita ao redor, eles não temem humanos. A nova Terra gigante teria áreas tão grandes quanto a Ásia, cheias de animais isolados que poderiam permanecer exatamente iguais a quando apareceram pela primeira vez. As espécies humanas dessas regiões também permaneceriam as mesmas, já que não teriam se movido ou experimentado com nada. Sua dieta permaneceria a mesma e eles se acostumariam com o clima a que estavam expostos. A tecnologia também teria florescido de forma diferente em várias partes do planeta. Com algumas áreas em completo isolamento, o acesso a novos gadgets e invenções ficaria restrito. Seria como viver em um planeta com diferentes eras nos dias atuais. Outras áreas seriam tão avançadas que poderiam até estar voando para fora do planeta em busca de verdades e respostas. A nossa gravidade é boa o suficiente para vivermos adequadamente e desenvolvermos vida. Mas se o nosso planeta tivesse o tamanho de Júpiter, a gravidade nos esmagaria. E sendo do tamanho do Sol, a Terra nem seria um planeta, mas uma anã marrom e estaria constantemente queimando até se tornar um novo Sol. Atualmente, a Terra é tão pequena em nosso universo que somos praticamente como um grão de areia no deserto. Em um nível cósmico, somos uma pequenina contribuição para esse universo.